Então, eu vou fazer uma recapitulação de Atos, rapidinha, porque hoje nós vamos entrar em Atos 21. Né? Atos é um livro largo, são 28 capítulos. Então, a gente já está quase no final, na reta final de Atos. O livro de Atos, a gente já viu que relata a vida dos apóstolos depois que Jesus morreu. Né? Depois que Jesus não só morreu, ressuscitou e foi elevado aos céus, exatamente como as profecias tinham dito e como ele mesmo disse aos discípulos e aquelas pessoas que estiveram com ele que ia acontecer. Então, o livro de Atos nos mostra a ação dos discípulos diante de uma missão que Jesus tinha dado para eles, que parecia muito irrealística para eles. Né? Enquanto Jesus falava, eles não entendiam muito bem o que ele estava falando. Ser pescadores de homens, e o reino de Deus, e que eu vou ficar 3 dias e vou ressuscitar, eles não entendiam muito bem. Até que, quando ele foi elevado aos céus, a mensagem caiu, a ficha caiu. Né? Então, nós aprendemos no livro de Atos o verdadeiro sentido da Igreja de Cristo. Né? A gente viu lá em Atos 2, eu vou só ler alguns versículos, só para a gente lembrar, né, como que era a Igreja de Cristo naquela época. Atos 2, 41 diz assim: os que aceitavam a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de 3.000 pessoas no grupo deles. Então, com uma mensagem de Pedro, 3.000 pessoas foram convertidas. Ali, basicamente, eram todos judeus, porque Pedro estava pregando na sinagoga em Jerusalém. Tá? Depois, a gente vê que a jornada tremenda, né, que Paulo trilhou na determinada missão dele de levar o evangelho. Então, depois, os apóstolos, a gente viu a história deles, de Pedro e alguns outros, até no capítulo 9, no capítulo 8, quando Estevão foi apedrejado, e já no capítulo 9 foi a conversão de Paulo. Então, a gente viu que Paulo estava presente e concordou com o apedrejamento e a morte de Estevão. Né? Ele estava ali até cuidando da roupa de um daqueles que estavam apedrejando o Estevão. Né? E, a partir daquele dia ali, Paulo estava determinado a acabar com os cristãos. Né? Ele pediu uma ordem, e ele não só em Jerusalém, mas em Damasco, em todas as províncias em volta. Então, aqui a gente viu, no capítulo 7, a gente viu a morte de Estevão, né? O apedrejamento, e onde fala, aqui no capítulo 7:60, fala assim: então Estevão caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. E, tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Então, ele estava ali e ele viu tudo que estava acontecendo e consentiu. Né? Não só isso, mas dali para frente ele saiu perseguindo mesmo. E essa perseguição que desencadeou depois da morte de Estevão, principalmente com a fúria de Paulo, foi o que levou o evangelho a espalhar. Né? Foi como aquela bomba abençoada que explodiu, tirou as pessoas daquela zona de conforto da igreja primitiva, onde todo mundo era feliz, todo mundo vivia um para o outro, não faltava nada, um ajudava o outro, tudo era comum, tudo era lindo. Nessa igreja primitiva, a partir dessa perseguição, cada um fugiu para um lugar e o evangelho se espalhou. Lembra que Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e os confins da terra. Então, eles já tinham testemunhado em Jerusalém, tinham discípulos que tinham ido para a Judeia, Samaria, e aqui já estavam indo para todo lado, porque a gente vai ver mais para frente, já viu, né? Que em algumas cidades que Paulo chegou, já tinha uma igreja. Por quê? Porque pessoas daquela época já tinham fugido para lá e já tinham se organizado e começado a pregar o evangelho.
A jornada de Paulo como seguidor de Jesus teve início quando ele estava a caminho de Damasco. Então, isso a gente viu no capítulo 9, nos versículos de 1 a 5, se você quiser depois ir lá para lembrar, né? Paulo estava indo com uma carta para perseguir, prender e matar todos, sem discriminar se era homem, mulher ou criança. Qualquer um que fosse do caminho, ou discípulo ou cristão, né, seguidor de Jesus, ia ser exterminado por ele. E neste caminho de Damasco, apareceu uma luz, vamos ler só esse pedacinho. Em sua viagem, quando se aproximava, eu fico pensando, olha só como que começa o capítulo 9. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos. Então, ele estava furioso, mas ele estava assim, respirando, né? Raiva e vontade de acabar com esse povo de heresias, com essas coisas que eles estavam pregando, falando que esse homem era filho de Deus. Isso era uma heresia, era uma coisa assim que o judeu não admitia. Então, ele fala, e no caminho, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade e alguém vai te dizer o que fazer. Então, ali naquele momento, Paulo ficou cego, entrou na cidade, e a Bíblia diz, se você continua lendo, que as pessoas que estavam com ele, né, na carruagem, viram a luz, mas não escutaram aquela conversa, né? Mas viram a luz e viram que ele ficou cego. Então, eles souberam que algo sobrenatural tinha acontecido. Então, Paulo foi e fez exatamente como Jesus tinha dito para ele, encontrou ali, aí veio Ananias e entregou para ele a mensagem, o olho dele foi curado, e a partir daí, ele não teve que fazer seminário, ele não teve que fazer estudo bíblico, ele já saiu dali pregando o evangelho. É isso que que eu quero deixar bem claro hoje no nosso estudo, é que para levar o evangelho, para ser discípulo, a gente não precisa saber das coisas, tudo que a gente precisa é testemunhar, é contar o que Deus fez na sua vida, na minha vida, o que Deus está fazendo cada dia na minha vida, como que Ele está me abençoando, como que Ele está enchendo o meu coração de alegria no meio das dificuldades. Então, é isso que é ser testemunha. A transformação de Paulo, de um judeu que perseguia e torturava, matava os cristãos, em um apóstolo amado, é simplesmente incrível. Olha para tantas pessoas que foram impactadas com o ministério de Paulo. Então, não só a transformação dele foi uma coisa louca, né? Tão louca que quando as pessoas de Damasco quiseram levar ele para conhecer os apóstolos em Jerusalém, o que aconteceu? Ninguém quis receber ele, todo mundo estava com medo. Ele está tentando enganar a gente para poder pegar a gente tudo de surpresa, né? Então, ninguém acreditou na conversão dele, porque era uma coisa assim, dramática demais, né? Ele teve que provar, né, devagarzinho, que realmente ele tinha sido convertido. Através dos cristãos que haviam fugido de Jerusalém por causa da perseguição, o evangelho havia chegado a lugares afastados, né? Vários. E um deles foi a Antioquia, onde a gente viu, no capítulo 10, que foi a igreja maior, que era mais o centro de apoio de Paulo. Ele saiu dali e ele sempre voltava por ali para trazer a notícia, para dar o testemunho do que Deus estava fazendo na vida das pessoas onde ele viajava. E vamos ler no capítulo 10, 19 a 21. Diz assim, enquanto Pedro ainda estava pensando... não, isso aqui não é isso aqui não, eu botei errado. Então, risca essa referência aqui de 10.
aqui eu queria dizer é quando Paulo e Barnabé foram enviados pela igreja de Antioquia para levar o evangelho, e eles começaram a primeira viagem. Então, aqui a gente vai ver, eu coloquei algumas que eu lembrei, mas tem muitas outras cidades que eles passaram que eu não coloquei aqui. Então, isso vai ser no capítulo 13, em vez de 10, tá? No capítulo 13, então você risca esse aqui e põe capítulo 13. Eles começaram a viajar. Então, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, lembra que o Espírito Santo viria, Jesus falou: vocês não saiam ainda, não vão testemunhar lá no começo de Atos, até que o Espírito Santo venha sobre vocês. Então, eles ficaram, e o dia que o Espírito Santo desceu, não teve dúvida. Eles sabiam que era uma coisa sobrenatural tinha acontecido, né? Então, aqui vamos ver as cidades que eles passaram, algumas delas. Eles foram a Seleucia, Chipre, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, Frígia, Galácia, províncias da Ásia, Troade, Macedônia, Filipos, Éfeso, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e várias outras, né? E cada lugar que ele chegava, a gente viu que ele ia na sinagoga e começava a pregar para os judeus. Mas os judeus primeiro escutavam, mas quando viam de que ele estava falando, expulsavam ele da sinagoga, e aí ele se juntava com um grupinho fora da sinagoga. E aí ele falou: se vocês não querem, então eu vou levar a mensagem para os gentios, né? E aí é onde os judeus começaram a ter atrito com ele, porque ele, apesar de ser uma pessoa culta, um sacerdote, né, um fariseu, ensinado por Gamaliel, que era um dos top lá, né, dos mestres dos sacerdotes, ele estava com ideias completamente diferentes dos judeus, né? Por quê? Porque ele tinha aceitado que Jesus era o Filho de Deus, que tinha morrido e ressuscitado. Então, a gente viu que no capítulo 20 de Atos, Paulo, guiado pelo Espírito Santo, vou pular um monte, mas vocês já devem lembrar um pouquinho, né? Guiado pelo Espírito Santo, resolveu voltar para Jerusalém. E ele sabia no seu coração que não ia ser uma viagem de prazer, que alguma coisa ruim ia acontecer com ele em Jerusalém. Mas Paulo não se intimidou, ele não teve medo. Vamos ver aqui no capítulo 20 o que ele falou. 20, 18 a 25, diz assim: quando chegaram, e lhes disse: vocês sabem como viver. Aqui Paulo estava já começando a viagem de volta. Então, ele passou da Macedônia, passou pela Grécia, por Troade, aí chegou a Éfeso, e ele desceu do barco um pouquinho, e as pessoas de Éfeso vieram encontrar com ele, para ficar com ele um pouquinho, enquanto o barco descarregava ou carregava alguma coisa. Então, eles chegaram e eles disseram: vocês sabem como eu vivi o tempo todo em que estive com vocês, desde o princípio, desde o começo que cheguei à Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá lá. Só sei que em todas as coisas, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa de prisões e sofrimentos que me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça.
Então, gente, eu acho que o problema nosso, da nossa geração, né, a gente valoriza demais a nossa vida. Claro que a gente, né, gosta de viver, a gente cuida da nossa saúde, a gente ama os nossos amigos, a gente ama a família, mas hoje mesmo eu estava lendo na leitura da Bíblia, que a gente está fazendo a Bíblia inteira, a parte que Jesus fala assim: aquele que não abandonar pai, mãe, filho, tudo por mim, não tem direito à eternidade, né? Ele não está dizendo, não, você tem que brigar com todo mundo e vir atrás de mim, não. Ele está dizendo que ele tem que ser o primeiro na nossa vida, né? Então, por exemplo, uma mãe fala assim, ai, não vou poder ir na missa, não, porque eu tenho que fazer comidinha para o meu filhinho hoje. Então, quem que você está colocando na frente? O filhinho pode esperar. Eu lembro quando eu era menina, lá em casa, a minha avó, ela começava o almoço de domingo no sábado, já deixava tudo quase pronto, quando todo mundo ia para a igreja, quando a gente voltava, já era só os finalzinhos, ou dar uma esquentada, mas tudo já... Então, assim, é tão lindo aprender a valorizar, colocar Deus no lugar que ele deve estar na nossa vida, né? Então, assim, eu quero que a gente pense muito nisso. Esse versículo é muito sério, né? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Se tão somente puder terminar a corrida. Mais para frente, depois que ele estava preso lá em Roma, e já no final da sua vida, ele fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Estou pronto. Fiz o que Deus me chamou para fazer, né? E é isso que a gente tem que ter em mente. Não é se o meu filho se formou, graduou, claro que isso alegra o nosso coração, né? Mas no final de tudo vai ser eu e Deus. Será que eu completei a missão que ele me deu? Essa deve ser a minha preocupação hoje em dia, como cristão, né? É agradar o Pai. Quando a gente chegar lá, ele falou: vem, meu filho, vem, querida, cumpriu a missão, entra no gozo do Senhor, entra e vamos desfrutar a eternidade juntos. Né? Então, é nessa esperança que a gente vive. Em Tiro, os discípulos e companheiros de Paulo que ali estavam pediram para ele não ir. Né? Quando ele chegou em Tiro, veio naquela época, até hoje ainda existe, mas hoje em dia existe tanto charlatão que a gente tem que ficar duvidando, né? Mas veio um profeta e fez, deixa eu ler como é que ele falou, achei muito interessante. Vindo ao nosso encontro, tomou, Ágabo era um profeta judeu, e ele veio ao encontro, tomou um cinto de Paulo e, amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, dessa maneira os judeus amarrarão os donos desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Então, aqui, né, o Espírito Santo estava alertando a Paulo: ó, você está indo, prepara, porque não vai ser fácil, né? E Paulo estava preparado, né? Então, cada vez que quando ele saiu de Éfeso, a gente vê que eles se abraçaram, deixa eu ver onde que fala, tendo dito isto, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e abraçando o beijavam. E o que mais entristeceu foi a declaração que Paulo fez de que talvez nunca mais voltaria a vê-los face a face, né? Então, aquela certeza que Paulo tinha, que falou: eu acho que aqui eu não volto mais, não, daqui Deus tem um outro caminho para mim, né? Finalmente chegaram a Jerusalém e os irmãos receberam, ele contou as histórias, como que Deus tinha abençoado, como que Deus tinha usado, quantos gentios tinham aceitado a Jesus e até alguns judeus. Só que, lembra que cada cidade que ele chegava, os judeus faziam um complô ali contra eles, né? E atacavam, apedrejavam ele, expulsavam da cidade.
E ele ficou mais ou menos conhecido para aqueles lugares lá. E ali parece que era assim, o povo viajava muito de um lugar para o outro. Então, essa época que Paulo estava em Jerusalém era uma época de festividades, é uma época que o povo vinha de vários lugares para celebrar aquela semana eu não sei muito bem se era o Passover, eu não sei, mas eu sabia que Paulo, ele fala aqui, que ele queria estar lá nessa semana, nessa celebração. Então, os irmãos falaram, olha, surgiu esse boato aí que você está falando, que os judeus não têm mais que circuncidar, que você está quebrando completamente a lei de Moisés, você está indo contra tudo que os judeus sempre aprenderam. Então, eu acho que está meio arriscado você chegar aí na sinagoga assim, né? Então, vamos fazer uma coisa. Tem algumas pessoas aqui do nosso grupo que fizeram o voto de Nazireu. E para fazer o voto, eles rapavam a cabeça, né? Depois que cumpriam o seu voto, porque antes não podia cortar o cabelo, não podia tocar em gente morta, lembra dessas histórias que a gente já viu antes. Então, ele falou, e agora eles vão cumprir o voto, então eles têm que raspar a cabeça e eles precisam de alguém para dar apoio financeiro para eles. Então, se você participar dessa cerimônia como um sponsor, não sei como é que fala isso em português, eles vão ver que você não está contra a lei dos judeus, que a sua mensagem não é contra os judeus. Eles entenderam esse grupo, né? Entendeu que Paulo tinha dito para os gentios que para receberem a salvação não era necessário circuncidar, né? Por quê? Porque Deus queria a circuncisão do coração, não física. Muita gente estava fazendo a circuncisão física, Jesus mesmo condenou, né? Mas por dentro era tudo podre, fazia tudo diferente do que Deus tinha mandado. Então, Deus queria que a coisa começasse no coração e que os judeus continuassem suas tradições, né? Mas que acreditassem que Jesus era o Salvador, que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus. Aqui no capítulo 21, 17, vamos ver o que diz aqui. Então, aqui foi quando eles chegaram a Jerusalém, os irmãos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco, lembra que Lucas escreveu esse livro. Então, Paulo, ele está contando a história de Paulo, tá? Então, Paulo ainda não está escrevendo. Acho que no finalzinho do livro, Paulo escreve alguns capítulos. 23, aí aquele mostrando como que era para ele fazer, e Paulo entrou no jogo, entrou no combinado, fez tudo o que tinha que fazer. Isso foi uma semana de cerimônias. Já no finalzinho da semana, dos 7 dias, alguém que tinha vindo lá dos lados que Paulo já tinha ido, reconheceu a Paulo e começou a fazer o maior alvoroço na sinagoga, e gritar e instigar o povo, a multidão, e falando que Paulo estava não só negando a lei de Moisés, mas também estava introduzindo no templo pessoas gregas. Isso por quê? Porque tinha alguma pessoa com ele que tinha vindo, esse nome dele, aqui, ó, Trófimo, que eles pensaram que Paulo tinha trazido ele na igreja. Então, fui procurar saber por quê? Por que não podia entrar no templo se não fosse judeu? Aí eu aprendi que no templo em geral podia, tinha áreas que qualquer pessoa podia entrar, mas tinham áreas específicas, por exemplo, na área das mulheres e um lugar separado, um jardim separado, não podiam entrar gregos. E se eles entrassem, eles eram a pessoa que levou, ele ia ser julgada com pena de morte, e a pessoa que entrou também estava quebrando uma regra seríssima do judaísmo. Então, ali, só aquele fato também juntou mais, e o povo ficou nervoso, ficou alvoroçado, ficou com raiva, e pegaram a Paulo, esmagaram, apertaram, bateram nele para lá e para cá. Deixa eu ver o que mais.
E aí tiveram que chamar os soldados para vir acalmar a multidão, porque virava um alvoroço. Então, eu fui pesquisar, porque depois a gente vai ver que ele perguntou uma coisa aqui para Paulo. Parece que até mesmo durante o tempo de Jesus, deve ter livros de história, tem um tal de Joséfos, que escreveu muitas histórias, não história, mas muitos fatos acontecidos naquela época que não foram registrados na Bíblia. E esse Joséfos, ele conta detalhes de coisas que têm referência na Bíblia, mas não existem detalhes, né? Então, ele fala que existiam várias pessoas se levantaram como profeta, como Messias, né? E essas pessoas causaram muito alvoroço, uns tiravam vantagem dos judeus. Então, sempre havia tumulto religioso, né? Não só político, mas tumulto religioso. Por quê? Pela rigorosidade dos judeus, quando alguém falava isso, eles atacavam mesmo, né? Então, ali estava acontecendo isso com Paulo. Vamos ler o 27. Quando já estava para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram toda a multidão e o agarraram, gritando: israelitas, ajudem-nos, este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei, contra esse lugar. E, além disso, fez entrar gregos no templo, profanou este santo lugar. Então, assim, em nome da tradição, em nome do ritual, né? Esse homem estava quebrando todas as regras importantes. Então, ele merecia ser morto, né? Aí a gente vê no 33, o comandante, chegou aos ouvidos do comandante. O comandante chegou, prendeu a Paulo e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou o que ele tinha feito, mas não conseguia ver, né? Ninguém conseguia falar, porque o tumulto ainda estava muito grande. Paulo teve que ser carregado para fora dali. E esse comandante perguntou a Paulo se ele era um tal egípcio. A gente viu isso aqui no versículo, um grego. No versículo 27, ele fala assim: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, ele perguntou ao comandante: posso dizer algo? Você fala grego? Perguntou ele. Não. Aí o soldado falou: você é o egípcio que iniciou a revolta e há algum tempo levou 4.000 assassinos para o deserto? Então, vinham essas pessoas e faziam alvoroço e convenciam alguns, e acabava que comprometia a mensagem, né, do evangelho. Paulo falou: não, eu não tenho nada a ver com isso daí, não. Eu queria falar alguma coisa, você me permite falar com a multidão, né? Então, Paulo ali foi uma das mensagens mais lindas dele. Isso vai ser semana que vem, né, no capítulo 22, mas o que eu acho lindo é que em nenhum momento a gente vê Paulo com medo, Paulo correndo para esconder, né? Ele foi tirado pelos soldados, mas eu acho que ele estava ali, ele ia falar que nem Estevão, até no último momento, sendo apedrejado, ele louvou a Deus, ele levou a mensagem, ele pediu a Deus que perdoassem as pessoas que estavam fazendo isso com ele, né? Então, eu acho que Paulo também era a mesma coisa. Se Deus tivesse determinado que aquele ali era o momento dele morrer, eu acho que ele ia fazer o que ele tinha que fazer até parar de respirar, né? No capítulo 22, vamos ver esse tão importante discurso de Paulo. Ele não perdeu nenhuma oportunidade de testemunhar o que Deus havia feito na sua vida. Isso é o que Deus quer de nós, que testemunhemos as pessoas à nossa volta como a presença de Jesus na nossa vida nos anima, conforta, guia, protege, ensina, etc. e etc. Né? Ela está presente em cada necessidade do ser humano, cada um individualmente.
Não é necessário conhecer a Bíblia de capa a capa. Isso é bom, mas para testemunhar de Jesus aos outros, basta compartilhar o que Deus é e faz na nossa vida. Em Atos 21, lemos Paulo declarando que estava pronto. Na fome ou na abundância, com saúde e na doença, ele estava pronto. Seu empenho em propagar o evangelho foi claramente observado nesse capítulo. Muitos são os acontecimentos marcantes da nossa vida. Eles podem provocar reações adversas em nós. Podemos aprender e usá-los para o nosso crescimento, ou podemos murmurar, reclamar, desanimar, rebelar contra Deus, ficar bravo com Deus, culpar Deus pelas coisas que estão acontecendo. Na vida de Paulo, vimos e seguiremos vendo que nada era mais importante do que servir e obedecer a Deus. Em Filipenses 4:13, 12 e 13, ele diz, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Será que você consegue dizer isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Ele é o que renova as nossas forças a cada dia. A prisão de Paulo está envolta em muitas injustiças, mas em nenhum momento vimos Paulo murmurar ou se rebelar contra Deus. Ele usou todos os acontecimentos para enaltecer a Deus e pregar o evangelho. Aprendamos, pois, a tomar as mesmas atitudes de priorizar a obra de Deus acima até mesmo das nossas vidas e os nossos desejos. Já no final da sua vida, ele pôde dizer essas palavras com total segurança de que havia vivido uma vida com propósito. Segundo Timóteo 4, 7 e 8 diz assim, quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta a Deus. O tempo da minha morte se aproxima. Isso ele estava em Roma. Lutei o bom combate, terminei a corrida, permaneci fiel. Agora, o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o juiz justo, me dará no dia da sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. A gente tem que aguardar com expectativa, com vontade, aquela mesma vontade que a Renata está de vir aqui abraçar o Pedro. Essa expectativa que a gente tem que aguardar a vinda de Jesus, a coisa que você mais deseja nesse mundo. Isso é que que a palavra de Deus tem que nos ensinar, né? Que é isso que ele quer de nós. Aprendamos então com a história de Paulo, né? Com a vida dele, com o testemunho dele. Um dos meus search me apareceu a história de John Stott. Esse senhor, quando eu era bem jovem, na igreja, a gente estudava a Bíblia, e eu conheci um rapaz que eu até gostava muito dele, até ia namorar ele, mas ele morava muito longe, aí não deu certo. Mas ele era missionário, foi para Malta fazer missão lá, e ele me introduziu para esse John Stott, que era um estudioso muito profundo da palavra de Deus. E eu, quando morei em Londres, eu fui na igreja dele, porque ele ainda estava vivo, e eu fui lá. Então, hoje, quando eu estava pesquisando algumas coisas, me saiu o testemunho dele, e eu achei muito lindo, e coloquei aqui para a gente aprender um pouquinho. Olha só, ele era uma pessoa cristã, né? Normal. Quando estudava na escola de rugby, em 1938, Scott ouviu o reverendo Eric Nash pregando um sermão intitulado O que farei então com Jesus, que é chamado Cristo? Depois disso, Nash leu para John Stott a passagem de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Mais tarde, e esse foi o dia que ele entregou a vida dele para Jesus, né? Mais tarde, Stott descreveu o impacto que este versículo teve na vida dele. Então, olha só. Aqui, então, é a questão crucial que temos que chegar. Será que já abrimos a porta para Cristo? Será que já o convidamos? Essa era exatamente a questão que eu precisava ter, que precisava ter sido colocada para mim. Pois, intelectualmente falando, eu tinha acreditado em Jesus durante toda a minha vida, mas do outro lado da porta. Eu tinha regularmente me esforçado para dizer minhas orações pelo buraquinho da fechadura. Até tinha empurrado tostões por debaixo da porta em uma vã tentativa de acalmá-lo. Eu havia sido batizado, ia à igreja, lia a Bíblia, tinha altos ideais e tentava fazer o bem e ser bom. Mas o tempo todo, muitas vezes sem perceber, eu estava segurando Cristo no comprimento do braço, mantendo fora. Eu sabia que abrir a porta teria consequências graves. Olhando para trás agora, em mais de 50 anos, percebo que esse passo simples mudou todo o curso de direção e qualidade da minha vida. Então, Jesus está dentro? Você já abriu a porta? Ou ele ainda está do lado de fora? Só você tem a chave. Ele não vai, um pastor falou uma vez que Jesus é um gentleman, ele não vai arrombar a porta. Ele bate e às vezes a batida é suave. Às vezes vem umas batidas fortes, a gente não escuta, né? Vem um chacoalhão assim. Tem gente que ainda não escuta no chacoalhão, mas vamos escutar essa voz, né? Nada melhor do que estar face a face com ele. Não precisamos de fazer pelo buraquinho da fechadura ou pela gretinha da porta. Ele quer estar face a face com a gente. Ele quer um relacionamento íntimo, de amizade, de pai e filha, né? Então, que Deus abençoe vocês nessa semana e que aprendamos com a vida de Paulo. Amém?